Olá, mulheres! Estamos aqui então no primeiro dia de 2017. Eu quero desejar um ano maravilhoso para cada um de vocês, um ano abençoado. Nós estamos iniciando hoje um propósito para que todos possam entender. Deus nos deu uma direção que Ele precisava curar o nosso coração, ministrar a nossa alma, aquilo que Ele precisa imprimir no nosso espírito. E eu vi muitas mulheres que se perderam no meio do caminho, que esqueceram quem são, que estão olhando seu reflexo através de espelhos deformadores. E Deus me deu a direção de nós estudarmos o livro no mês de janeiro, Reflexos da Alma. Então nós vamos iniciar agora os primeiros capítulos do livro. Vou dividir em áudios durante todo janeiro. Amém? Vamos lá, vamos começar? Lembro-me como se fosse hoje, do dia em que vi aquele quadro. Eu tinha acabado de ministrar louvor em uma igreja e ele estava ali, na sala que havia atrás do púlpito, pendurado no alto de uma parede. Não era uma pintura rebuscada, nem mesmo bonita, a ponto de me chamar tanta atenção. Naquele momento, porém, eu estava bastante sensível ao Espírito Santo e acredito que foi Ele quem me mostrou e me fez atentar para aquela pintura. Passei a perceber o significado, a mensagem transmitida por aquela obra de arte simples, mas intrigante, que retratava uma mulher diante de um espelho. O reflexo que ela via, no entanto, era formado por palavras. Cada letra fora devidamente posicionada para que o rosto da mulher aparecesse formando pelas palavras dentro do espelho. Acho que todas nós, ao olharmos para o espelho, também temos nossa imagem formada por palavras. Palavras que vêm à nossa mente sem ser de propósito. Elas simplesmente surgem como que do inconsciente. Palavras que escutamos desde o ventre da nossa mãe, na nossa infância, na adolescência, nas circunstâncias da vida, que vão moldando a maneira como enxergamos a nós mesmas. Palavras boas ou ruins, palavras que podem ter sido marcadas em nosso coração pelo amor ou por mentiras dolorosas, sussurradas pelo inimigo das nossas almas, que só vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Fiquei pensando sobre que palavras eu via quando me olhava em algum espelho. Que termos me definem aos meus próprios olhos? O que vejo quando minha imagem é formada naquela superfície fria e brilhante? Acredito que não apenas eu, mas a maioria das mulheres que se olha no espelho muitas vezes ao dia. De manhã, ao acordar, durante o dia, para retocar o batom e até mesmo quando passo diante de uma vitrine, instintivamente olho para conferir o meu reflexo, a minha imagem projetada na vidraça. Geralmente, corrijo a minha postura e já fiquei sem graça quando alguém perto de mim percebeu que eu me olhava na parede de vidro na fachada da loja. Isso também me acontece em elevadores com espelho. Eu sempre olho meu reflexo, mas quando entra mais alguém, paro de me olhar e fico desconcertada. E as palavras? Que termos me definem aos meus próprios olhos? Até algum tempo atrás não eram boas as palavras que eu pensava sobre mim, mesma quando via meu reflexo no espelho. Eram palavras duras que subiam de algum lugar escuro do meu coração. Eram palavras contra mim mesma, acusadoras, ferinas, difíceis de confessar aqui, mas acredito que alguém possa se identificar com minha experiência, com as minhas mazelas e ser de alguma maneira curado. Feia, pele furada, olhos grandes, olhos tristes, boca grande, baixinha, quadril largo demais, cabelo feio, barriguda, gorda, voz irritante, chata, indigna, incapaz. E a lista de ofensas a mim mesma seguia nessa direção. Apesar de ter sido privilegiada por nascer em um lar evangélico com pais amorosos que me ofereceram aceitação, carinho e segurança, havia um buraco em meu peito que ardia com a minha autorrejeição. Não sei explicar, mas parece que poucas palavras negativas são suficientes para fazer um grande estrago. Elas provocam um barulho tão alto que podem nos ensurdecer e não escutamos mais nada.
Elas marcam o coração do ser humano muito mais do que podemos imaginar. As palavras que definem nossa identidade, ou melhor, a maneira como nós enxergamos, surgem de experiências que traduzimos em palavras. A chegada de um irmãozinho novo que rouba o colo da mãe, experiências de rejeição na escola ou entre amigas na competição imatura da adolescência, o fracasso em algum desafio, a perda de um ente querido, a traição do cônjuge, os sonhos que parecem nunca se realizar, experiências assim são traduzidas em palavras que ferem um coração sensível e ansioso por aceitação. Imagina a dor de uma menina que sofreu, por exemplo, abandono, violência ou abuso sexual. Certamente a angústia alcança níveis profundos na alma e marcam a maneira como a mulher se vê. Parece que poucas palavras negativas são suficientes para fazer um grande estrago. Elas provocam um barulho tão alto que podem nos ensurdecer e não escutamos mais nada. Não são poucas as mulheres que chegam a desejar a própria morte. Ao despertar para um novo dia, elas têm alegria de viver. Elas não têm alegria de viver. Levantam-se da cama e, antes de dar o primeiro passo em direção ao banheiro ou ao guarda-roupa, vestem a alma com o velho manto da depressão, da amargura, do ressentimento, do medo e da frustração. Ao se olhar no espelho, uma mulher assim vê seus olhos sem brilho, os cabelos caídos e o fardo pesado que ela terá de carregar por mais um dia. Do lado de fora, algumas ainda têm forças para se maquiar e tentam esconder a palidez da sua expressão. A roupa que veste o corpo pode até ser colorida, mas os trapos da alma são opacos, de cores fechadas ou apagadas. Algumas mulheres reagem lançando-se ao extremo, tornam-se arrogantes, nervosas, vingativas, independentes. Algumas são batalhadoras e conquistadoras. Pode ser que passem por cima de tudo e nada nem ninguém consegue pará-las. Mas o que pode estar por trás de um jeito firme e determinado, muitas vezes impetuoso, é a mesma ferida, o mesmo buraco, o mesmo vazio. A rejeição. Esse sentimento pode se manifestar como um sistema de defesa pessoal, uma resistência que beira a insensibilidade. Debaixo da armadura dessa guerreira esconde-se uma lepra, assim como a de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, segundo a Reis 5:1. E imagine como era Naamã. Ele devia vestir-se de roupas muito bonitas e repletas de insígnias, de honra, de autoridade. Quem o via o respeitava, afinal, era um homem valente e guerreiro, de muitas batalhas e vitórias. Mas quando Naamã chegava em casa, precisava tirar aquela farda pomposa, ele tinha de se desnudar diante de si mesmo e era confrontado com a dura realidade da lepra. O comandante sabia da sua enfermidade e da sua desgraça. Seus relacionamentos familiares também sofriam com a lepra. Naamã não podia esconder a doença de sua esposa e de seus filhos, e até mesmo os empregados, os servos mais próximos, sabiam daquela praga. Ali, na intimidade, o grande guerreiro não podia ocultar a verdade. Ele era leproso. Naquela época, os leprosos eram retirados do meio da sociedade. Não havia remédio para eles. Sonhos, projetos, dons e talentos, conquistas alcançadas. Tudo estava debaixo de uma sentença de morte. Você conhece a história de Naamã? Ele foi curado por Deus quando se despiu e mergulhou nas águas do rio Jordão. Diz o relato da Bíblia: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma de uma criança, segundo a Reis 5:14. Imagine agora a alegria de ser curado. A sentença de morte foi retirada, Naamã foi restaurado, a esperança, a um futuro de paz e amor ao lado da família, dos amigos e dos companheiros de batalha. Ele agora podia se olhar e enxergar uma pele saudável e limpa, bonita, como a de uma criança. Eu gosto muito dessa expressão, como a de uma criança. Para mim, ela significa uma obra restauradora tão perfeita que é como se a pele de Naamã jamais tivesse sofrido aquele mal. Era um verdadeiro recomeço.
O comandante não precisaria mais se esconder, pois não tinha mais do que se envergonhar. O guerreiro não precisaria mais se isolar, ele não era mais um risco, alguém danoso para as pessoas ao seu redor. Certamente, os que mais se alegraram com ele foram as pessoas mais íntimas, as mesmas que eram as mais afetadas pela sua doença. Esposa, filhos, amigos chegados, companheiros de luta, esses podiam, enfim, relacionar-se com um homem curado.